Olá, amigos do Vou Passar, tudo tranquilinho? Meu nome é Kilvia Mesquita. O objetivo deste novo curso, que está iniciando hoje, agora, aí na sua casa, é o curso visando o concurso de analista do Banco Central. A banca examinadora é Sesgran Rio. Então, todo o nosso foco de estudo da teoria econômica vai ser voltado para como a Sesgran Rio cobraria economia ou teoria econômica no concurso do Banco Central. Então, vamos entender a lógica do concurso de vocês. Para quem vai fazer o concurso para analista, tanto para técnico quanto para analista, mas especificamente para analista, existe uma área comum que é economia. E essa área comum está dividida em microeconomia, macroeconomia e economia brasileira. Como esse curso aqui ele vai ser um curso muito rápido, porque o concurso do Banco Central está muito próximo, o que é que nós vamos fazer? Vai ser um curso express. Desta forma, nós vamos ver primeiro a parte de micro, nós vamos ver a parte de macro, alguns pontos que eu considero extremamente relevantes. Aqueles que querem se aprofundar devem dar uma olhadinha nas videoaulas da Receita Federal, que foram gravadas anteriormente, tá? É a parte de macroeconomia, a boa parte da macroeconomia, pelo menos da contabilidade nacional, estará lá, já está gravada, já está no site, lá no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. E depois nós vamos falar de economia brasileira. Sendo assim, eu vou focar muito mais, ou com bem mais ênfase, a parte de micro e a parte de economia brasileira. Dado que eu tenho recebido muitos e-mails há muito tempo pedindo um curso que tratasse de microeconomia, um assunto que pouco é visto em cursinhos, pouco é falado em concursos e muito é cobrado. Sendo assim, nós vamos focar exatamente na banca que vai elaborar esse concurso, que no caso é a Sesgran Rio. Nós vamos focar na Sesgran Rio e nós vamos tratar agora da mesma forma que na Receita, as questões de múltipla escolha, a maneira de cobrar, a forma que se fala de economia pela Sesgran Rio, e nós vamos tratar desse assunto nas próximas videoaulas. Então, novamente, eu vou começar com microeconomia. Vem comigo, vamos tratar um pouquinho desse assunto. Bom, então nós falaremos de teoria econômica. Eu tratei teoria econômica porque nós estaremos falando de micro, macro e economia brasileira. O concurso agora é o Banco Central do Brasil, agora em janeiro de 2010, e o programa que eu estou trazendo ele é comum a todos os cargos. Pois bem, quais são quais as grandes áreas que se divide a teoria econômica? A grosso modo, eu vou tratar de duas grandes áreas, tá certo? A microeconomia e a macroeconomia. A microeconomia, ela vai se preocupar em explicar o comportamento econômico de unidades individuais, ou seja, nós vamos focar no indivíduo, nós vamos focar na unidade, o foco do estudo, a análise, é uma análise microscópica, uma análise microeconômica. Sejam essas unidades individuais representadas pelas famílias, pelas empresas ou pelos proprietários dos fatores de produção. A microeconomia estuda a interação entre as empresas e os consumidores e a maneira pela qual a produção e o preço são determinados em mercados específicos. Bom, eu vou lembrar alguns assuntos que eu falei quando nós estávamos na videoaula lá focando o concurso de auditor fiscal da Receita Federal. Bom, existe uma coisa chamada fatores de produção. Deixa eu procurar aqui uma página em branco. Bom, o que nós temos aqui é o seguinte, para que seja produzido bens e serviços em uma economia, nós necessitamos de fatores de produção. Pois bem, que fatores são esses? Como é que nós vamos produzir? Quais são os problemas econômicos fundamentais? Os problemas econômicos fundamentais é o que produzir, como produzir e para quem produzir. É esse o grande problema das economias. O que será produzido, no que nós somos bons, o que nós temos a oferecer para o mundo, como produzir, como um país poderá produzir mais eficientemente, em maior escala, o que é necessário, qual o tipo de pessoas, o tipo de fatores, o tipo de empregados, o tipo de recursos que serão utilizados e para quem nós vamos vender. Então, é isso que
a economia tem que procurar resolver esses problemas econômicos fundamentais. O que produzir, ou seja, o que nós ofereceremos na sociedade, o que nós ofereceremos aos países ou à economia que nós estamos inseridas, como produzir e para quem? Quem é que vai consumir o que eu vou produzir? Sendo assim, eu necessito de fatores de produção. Então, vamos aqui pegar ou tratar de alguns fatores. Para utilizar os fatores de produção na economia, nós temos que remunerá-los, pagá-los. Tá? O primeiro fator de produção importante é o fator de produção terra, que eu vou chamar pela letra L, tá certo? Eu vou tratar com a letra L. A remuneração de terra, ou seja, para que nós possamos utilizar a terra, nós temos que remunerar esse fator de produção. Com a remuneração do fator terra, aluguéis. O aluguel, nós pagamos para utilizar a terra, aluguel. Qual seria um segundo fator de produção importante? O segundo fator de produção importante seria capital, tá certo? Máquinas, equipamentos, capital físico, produzir, construir. Então, para que nós utilizemos o capital, a remuneração do capital é paga com juro ou juros. Um terceiro fator de produção, nós temos terra, ou seja, nós temos onde produzir, nós temos máquinas, equipamentos para produzir, mas nós precisamos de pessoas para produzir. Então, nós temos terra, capital e trabalho. Trabalho são as pessoas. E para que nós utilizemos o fator trabalho, nós temos que pagar pelo trabalho. A remuneração do fator trabalho seria salários. Ok. Temos aqui, então, os três principais fatores de produção: terra, capital e trabalho, onde a remuneração de terra é aluguel, capital juros e trabalho salários. Eu vou acrescentar aqui dois fatores de produção adicionais. O primeiro seria tecnologia. Para utilizar tecnologia, eu tenho que pagar por tecnologia. Eu vou pagar com royalties. Royalties é a remuneração da tecnologia, ou seja, daquele diferencial que eu trago à sociedade e que vai, ou intelectual, ou produção científica, produção técnica, que vai aumentar a produção, a geração de conhecimento ou a produção em uma economia. Nós temos, então, terra, capital, trabalho, tecnologia e um último fator que eu vou chamar de capacidade empresarial, que é a pessoa ou grupo de pessoas que vai tratar de todos os fatores de produção existentes na economia para que possamos fornecer ao mundo os bens e os serviços necessários para a sobrevivência no planeta. Então, nós temos que, para aqueles que entram na escala de produção com capacidade empresarial, eles respondem por lucros ou prejuízos. Lucros ou prejuízos. Seriam estes, então, os fatores de produção. Voltando aqui ao slide anterior, quando nós falávamos de micro, nós temos o seguinte: a micro, então, vai procurar explicar o comportamento das unidades individuais, sejam essas unidades individuais representadas por família individual, empresa ou proprietário dos fatores de produção, terra, capital, trabalho, tecnologia, capacidade empresarial. A micro ainda estuda a interação entre empresas e consumidores, a maneira pela qual a produção e o preço são determinados em mercados específicos. Então, isso é o que nós vamos estudar nessa primeira parte do curso de microeconomia. Bom, e a macro, Kilvia? A macroeconomia, como nós já tínhamos estudado anteriormente, uma parte da macro, a macro estuda o comportamento da economia como um todo. Ela estuda o que determina e o que modifica o comportamento das variáveis agregadas da economia. Kilvia, que variáveis agregadas são essas? Produção total de bens e serviços, inflação, desemprego, volume total de poupança, despesas com consumo, com investimento, etc. Então, como nós já vimos, quem já estudou, quem já viu comigo, tratou uma parte da macroeconomia que nós tratamos para o concurso da Receita, lembra que a macroeconomia, ela versa exatamente sobre o comportamento das variáveis agregadas na economia. Pois bem, sendo assim,
jovens. Nós vamos tratar agora da parte de microeconomia. Nós vamos então tratar da microeconomia, ou seja, nós vamos focar a economia no enfoque microeconômico, microscópico. Vamos olhar aí a economia como uma lupa. Nós vamos agora estudar essas unidades individuais, esses indivíduos. Pois bem, para isso, é preciso que nós entendamos como se dá a tomada de decisões numa economia. Bom, existem as chamadas forças de livre mercado. Nós temos que lembrar que a economia, ela surge com várias ideias dos famosos pensadores econômicos, tá certo? Como Adam Smith, por exemplo. O que ele vai tratar? Ele vai falar de forças de livre mercado. O mercado por si só, ele tem forças ou ele atua de maneira livre, desde que alguns pontos sejam observados. O que são essas forças de livre mercado? Primeiro, para que nós possamos estudar, entender e avançar no estudo da micro, neste primeiro momento, nós vamos tratar da chamada livre concorrência, tá certo? Ou concorrência perfeita. Seria uma situação no mercado no qual nós teríamos muitos compradores e muitos vendedores negociando entre si produtos homogêneos, ou seja, não há diferenciação entre o produto. E também não há, obviamente, diferenciação em quem vende nem em quem compra, porque você tem infinitos consumidores, ou compradores e infinitos produtores ou vendedores. Quais são então as palavras-chave aqui para nós? Palavra-chave é quando eu falar comprador, você vai entender por consumidor, comprador ou demandante, é quem compra, quem procura bens e serviços no mercado. Quando nós estivermos tratando de vendedores, o termo técnico para vendedores são produtores. E aí há a negociação no mercado. Então, nós temos que considerar a chamada livre concorrência. É um ponto importante, é um pilar para que nós entendamos as forças de livre mercado. Bom, o segundo ponto importante seria, então, o sistema de preços. Bom, no sistema capitalista, os indivíduos agindo em benefício próprio afetam e são afetados pelo sistema de preços e tomam decisões que maximizam a satisfação coletiva. O que é isso, que eu não estou entendendo o que você está explicando? Ora, quando nós tratamos aí da microeconomia em slides anteriores, nós vimos que nós estamos tratando de unidades familiares. Então, cada unidade familiar, nós não vimos aqui na livre concorrência que são muitos consumidores, então são muitas famílias existentes na economia. Uma família sozinha, ela não tem poder de alterar preço, alterar produção no mercado como um todo. Então, sendo assim, ela vai olhar o que é melhor para ela. Cada família, cada indivíduo observa o que é melhor para ele e entra no mercado comprando exatamente aquilo que maximize a sua felicidade, a sua utilidade, aquilo que trouxer no jargão econômico a maior utilidade para as famílias. Da mesma forma, os empresários são muitos, vendendo produtos muito semelhantes, eles também pensarão somente individualmente, eles não terão essa ideia de agregado, essa ideia do coletivo que a macro estuda. Então, nós estaremos operando ou entendendo um mercado em que o sistema de preços, no sistema de preços, as decisões tomadas tanto por consumidores como por vendedores ou produtores tratarão de maximização de utilidade, maximização de lucro, maximização de satisfação. E, obviamente, para finalizar, para que nós entendamos a tomada de decisões no livre mercado, nós temos que obedecer exatamente à chamada, ou obedecer às leis de oferta e demanda, ou às leis de oferta e procura, ou procura e oferta. E é esse aí os dois primeiros pontos que tratam o concurso de analista do Banco Central, comum a todos os cargos, que vai ser, a prova será elaborada pela Sesgran Rio. Então, entenda o seguinte: manutenção das leis de procura e oferta. A partir da próxima videoaula, nós iremos tratar minuciosamente a questão da demanda, isso que eu estou chamando de procura. As leis de oferta e procura serão obedecidas para que nós possamos atuar em um livre mercado.
Até a próxima, voltamos daqui a pouquinho.